Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem. Fico feliz por mais um dia poder compartilhar da palavra do Senhor. E hoje nós chegamos ao fim da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado fizemos o último sermão e hoje nós vamos fazer a última reflexão dessa carta, que eu espero que tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Então, se você puder pegar a sua Bíblia e deixar aberta em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 14 ao 18, nós iremos ler logo em seguida, mas antes eu gostaria de orar. Você poderia fechar os seus olhos para orarmos? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque podemos transmitir a Tua Palavra através da internet, Senhor, e podemos aprender mais de Ti, Senhor, pelos meios que o Senhor estabeleceu, Senhor, que o Senhor também nos concedeu para o louvor da Tua glória. Fale ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 14 ao 18. Diz assim: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata, e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Gostaria de compartilhar hoje que a importância de obedecermos a palavra do Senhor. Então, o que eu queria te dizer hoje é para que você viva em obediência à palavra de Deus, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Muitas vezes nós pensamos, talvez, em que obedecer a Deus é algo que Deus ganha com isso, alguma coisa, como se a gente fizesse algo por Deus, como se Ele precisasse da nossa obediência. Mas a obediência a Deus, ela faz bem a nós mesmos. A nós mesmos. Então, viva em obediência à palavra de Deus para o seu próprio bem. E nesse texto nós vamos ver pelo menos 2 benefícios se você obedecer à palavra de Deus. É claro que são inúmeros benefícios, mas vamos tratar de 2. E o primeiro deles é que quando você vive em obediência à palavra do Senhor, você abençoa e honra a sua igreja. Você abençoa e honra a sua igreja. Versículo 14 e 15, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Alguns irmãos de Tessalônica estavam vivendo uma vida desordenada, uma vida indisciplinada, uma vida ociosa. Eles escolheram não trabalhar. Tendo as plenas condições para poderem trabalhar, escolheram não trabalhar e passaram a viver de ajuda. Paulo já tinha escrito sobre isso, já tinha corrigido essa atitude na primeira carta aos Tessalonicenses que nós vimos. Mas essa atitude persistiu. Persistiu e esses irmãos continuaram nessa vida, não obedeceram a palavra. Agora, ele diz para os outros irmãos dessa igreja, para a igreja que estava percebendo essa atitude e que não concordava, ele diz: olha, não participem desse estilo de vida, pois esse estilo de vida desonra a Deus. Não participem, não se associem com esse estilo de vida, com essas pessoas que vivem dessa maneira. Eu lembro que na escola a professora sempre dizia para a turma: olha, não dê atenção para esse bagunceiro, não dê atenção para o bagunceiro, não dê pilha, não dê trela para ele, que ele vai se cansar. Porque tudo que ele quer é a atenção. A gente pode aplicar de certa forma aqui também, porque é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, não tratem esse estilo de vida como comum, como algo comum. Não achem legal, não imitem essas pessoas, mas deixem claro que vocês reprovam esse tipo de atitude. E não se misturem com aqueles que agem dessa forma, não imitem, melhor dizendo, essas atitudes deles. E aí eles vão reconhecer
vão perceber que de fato suas atitudes não condizem com a palavra de Deus, que estão no erro. Agora, enquanto vocês estão tratando, se vocês tratarem isso como algo comum, como algo normal, fingir que nada está acontecendo, isso vai incentivá-los a continuar nesse estilo de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz essas palavras. Porque os discípulos de Jesus, que não vivem os ensinamentos de Jesus, aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, não vivem esses ensinamentos, eles envergonham a sua comunidade. Era isso que esses irmãos estavam fazendo. Esses irmãos e irmãs envergonhavam a sua igreja. Esses irmãos ou irmãs, eles davam mau testemunho para os de fora, os que não conheciam Jesus. Você imagina? Isso já é feio para uma pessoa não trabalhar, né? Agora, imagina alguém que professa ser discípulo de Jesus, que professa seguir a Deus, em querer agradar a Deus, obedecer a Deus. As pessoas de fora vão ver, nossa, esse Deus não quer que você trabalhe? Esse Deus tolera uma vida assim, desordenada, praticamente ociosa, como quem não quer nada? Que Deus é esse? E não era um deslize desses irmãos, mas era um estilo de vida deliberado. Deliberado. Era uma vida em desobediência e negligência aos ensinamentos da fé. E podemos supor também que outras atitudes distantes da palavra de Deus vinham acompanhada desse estilo de vida. Com certeza, um estilo de vida pecaminoso ele abre portas para outros pecados. Sempre abre portas. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, um estilo de vida pecaminoso abre portas para outro. E Paulo exige uma postura da igreja diante daqueles que desobedecem e são desordenados. Eles deveriam deixar claro sua reprovação a esse estilo de vida e não fazer o que eles fazem. Contudo, muito importante isso, não deveriam tratar esses irmãos como inimigos. Não são inimigos. Nossa luta não é contra os seres humanos, mas a favor deles. Nós lutamos por eles. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos disse aqui, para não tratar como inimigo, mas admoestar como irmão. Chamar a atenção, corrigir como se fosse um irmão, membro da mesma família. A Bíblia nos dá princípios de como fazer isso. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Ou seja, deve ser com espírito de brandura, com humildade e cuidado, para que você também não peque da mesma forma. Jesus, em Mateus capítulo 7, já vai dizer, olha, antes de você tirar o argueiro, o cisco no olho do seu irmão, tira primeiro a trave no seu. Tira primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho. Então, atente para a sua vida primeiro, antes de chegar no seu irmão. E faça isso com espírito de humildade, para ganhá-lo, e não para afastá-lo, não para humilhá-lo. Quando cada membro busca ter uma vida obediente e submissa à palavra de Deus, a igreja como um todo é abençoada. Pois quando nos submetemos à palavra de Deus, quando cada irmão, cada membro da igreja, cada irmã reconhece a autoridade da palavra de Deus e busca com o coração sincero obedecê-la, ser guiado por ela, nós podemos identificar os erros e os desvios de conduta melhor. Pois andamos na luz e vemos aquilo que há de trevas, aquilo que tem atrapalhado e atravancado o nosso caminhar. E tendo maturidade para ver isso, temos também responsabilidades em corrigir esses erros, esses desvios, em ajudar o irmão a ver o seu erro e também ter um coração aberto para ser chamado também para o arrependimento, caso você tenha errado. Essa é uma atitude mútua. Mas quando ninguém se submete ao ensinamento de Cristo, quando alguém particular não se submete à palavra de Deus, fica muito mais difícil notar o erro, o seu próprio erro, e muito mais difícil você dar ouvidos a quem lhe chama a atenção. Porque a igreja é um corpo. E cada membro tem sua importância e sua função, e precisa estar bem alinhado com a vontade de Deus, para que a igreja seja abençoada com a sua presença, com a sua vida. Assim como um membro deslocado, todo o corpo sente, também quando o membro não faz aquilo que deve fazer, todo o corpo também se prejudica.
Assim como um time de futebol, se um jogador faz gol contra, todo o time leva esse gol contra. Todo o time se prejudica. Se um jogador não faz, deixa a sua posição, todo o time se prejudica. Mas quando cada um sabe para onde deve correr, sabe as regras, sabe as táticas, então o entrosamento é bem maior e todo o time se beneficia. Assim é na igreja. Quando cada discípulo sabe o que deve fazer, o que a palavra exige dele, a igreja avança na direção certa. Logo, viva em obediência à palavra de Deus. Viva em obediência à palavra de Deus e você vai estar fazendo um bem a si mesmo. E um desses bens, desse benefício, é que você abençoa a sua igreja. E a sua igreja sendo abençoada por você, automaticamente você também é abençoado. Porque a sua igreja é edificada, sua igreja é honrada. E você também é abençoado, porque você faz parte desse corpo. E ainda mais, você também desfruta da paz e do favor do Senhor durante as tempestades da vida, quando você mantém uma vida em obediência ao Senhor. E esse é o segundo benefício. Você desfruta da paz e do favor do Senhor em meio às dificuldades. Versículo 16 e 18. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. A paz e a graça, o favor de Deus, estão sobre aqueles que o temem, independente das circunstâncias. A igreja dos Tessalonicenses estava enfrentando grandes perseguições e hostilidades, como nós já vimos, por causa da sua fé. Mas mesmo sabendo disso, o apóstolo Paulo ora, como uma oração que o Senhor da paz. Então ele ora, ele faz uma petição diante de Deus, diante dos seus irmãos nessa carta. Ele ora em favor dos seus irmãos, para que a graça do Senhor e a paz esteja sobre eles, independente das circunstâncias. E essa graça e esse favor, em meio às dificuldades, estão reservados àqueles que buscam o Senhor, obedecendo os ensinamentos do Senhor. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa sensação da presença do Senhor, essa consciência da presença do Senhor, somente tem aqueles que se mantêm obedecendo a palavra do Senhor, na vontade do Senhor. Aqueles que se mantêm obedientes a Deus, mesmo quando passa por dificuldades, experimentam a paz e a graça de Deus de forma especial, de forma diferente. As dificuldades nos proporcionam experimentar momentos com Deus que talvez de outra forma não teríamos. Talvez, se não estivéssemos no deserto, não veríamos o pão cair do céu, não veríamos a água sair da pedra, não veríamos o mar se abrir, não veríamos o monte fumegar. Conhecemos muito de Deus no deserto, que de outra forma não conheceríamos. Os discípulos só viram o poder de Deus em acalmar as ondas e os mares, as ondas e a tempestade. Depois dessa tempestade, depois dessa tempestade que eles viram o poder de Deus. Eles conheceram e adoraram o Senhor quando Jesus Cristo repreende o vento e os mares. E eles dizem: quem é esse que até o vento e os mares lhe obedecem? E adoraram ao Senhor. Mas eles só adoraram o Senhor por causa que passaram pela tempestade com Jesus. Se não mantermos obedientes ao Senhor, Ele nos concederá a paz que excede todo entendimento. Passar pelo deserto não é confortável, mas passar sem o Senhor é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Por pior que seja a situação, agarre ao Senhor. Se agarre à vontade do Senhor e procure sempre obedecer ao Senhor. Porque se nos mantivermos obedientes ao Senhor também, a graça dele nos sustenta em nossas fraquezas. A graça do Senhor nos basta. Afinal, não há como andarmos com Deus sem obedecer à sua vontade. Não há como andar com Deus desobedecendo a Ele. Obedecer ao Senhor é uma questão de desejar a sua presença. A nossa atitude e a nossa motivação em obedecer ao Senhor diz muito sobre o quanto de Deus nós queremos.
o quanto de Deus eu quero, o quanto da presença do Senhor eu quero. É refletido naquilo que eu quero obedecer, na palavra de Deus que eu desejo obedecer. Porque o pecado, ele nos distancia da presença do Senhor, nos torna insensíveis a reconhecer o favor de Deus, insensíveis à sua paz, à sua graça. Por isso devemos sempre analisar a nossa vida e balizar com a palavra de Deus e obedecê-la. Tivemos muitas lições de Tessalonicenses para aplicarmos na nossa vida. Devemos sempre voltarmos para elas, para podermos novamente avaliar, examinar como estamos vivendo. Isaías 57, 21 diz: para os ímpios não há paz, palavra do meu Deus. Para os ímpios não há paz. Mas para aqueles que seguem ao Senhor Jesus, mesmo em meio às tempestades, eles podem encontrar a paz que excede todo entendimento. E o favor de Deus, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, diz o salmista. Assim você pode crer também. Portanto, meus irmãos, que em 2021 possamos de fato nos entregar à palavra de Deus, amar os mandamentos do Senhor, pois eles são puros e fazem bem à nossa vida e às pessoas à nossa volta. E fazendo isso, encontraremos descanso para as nossas almas. Mesmo em meio às dificuldades, estaremos satisfeitos no Senhor, sendo sustentados pela sua graça e pelo seu favor, e também testemunhando para outras pessoas desse Deus que excede todo entendimento, que é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso e que nos ama. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Essa é a reflexão de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida e traga consolo e paz a você. Até a próxima.